Meu nome é Valquíria Lopes, tenho 35 anos, sou atleta Wellness Pro. Me tornei atleta profissional em dezembro de 2023 e em maio de 2024 eu já conquistei a minha vaga para o Olímpia, né, que é o sonho de todas as atletas, e eu estarei em Las Vegas em outubro representando as Soldiers. Eu morava no interior de Espírito Santo, eu nasci numa cidade chamada Muniz Freire, fui criada em Piaçu. Então a minha infância foi muito difícil porque o meu pai ele bebia muito, então nós sofríamos muito com isso. Eu trabalhei como boia fria, né, colhendo café. É uma coisa assim que eu tenho orgulho de falar porque fez parte da minha adolescência e era uma época muito difícil, né, que a gente não tinha muita condição e é o que era o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, né? E eu sempre gostei muito de esporte, eu era jogadora de futebol, eu jogava no time da minha cidade. Lá não existia academia, eu acho que hoje em dia tem uma academia, se eu não me engano. Quando eu vim para o Rio, eu comecei a treinar com 20 anos de idade, mas também não levava muito a sério, treinava uma vez ou outra. E em 2021, eu sempre achei muito bonito, né? Corpos sarados, musculosos, aquela coisa, eu via aquelas mulheres na praia e falava, nossa, um dia eu quero ter um físico assim. E aí eu comecei a treinar, em 2021 eu competi pela primeira vez, só que eu não me preparei como deveria, né? Na verdade, eu falei, quero competir. Aí eu treinava com a Carol me ajudou nessa, aliás, eu iniciei no fisiculturismo com a Carol Vaz e competi, fiquei em quarto lugar. Eu costumo brincar muito com isso porque só tinham 4 atletas. Então eu fiquei em quarto porque só tinha 4, senão eu não teria colocação nenhuma. Mas depois disso, inclusive, eu até ouvi umas gracinhas, né, de pessoas dizendo, só ficou em quarto porque tinha 4. E depois disso, eu fui competir novamente em 2022, no final de 2022, mas de lá pra cá eu comecei a me preparar de verdade e foi incrível porque ali eu descobri o que era realmente ser atleta, né? Uma atleta de verdade. Eu comecei a ter disciplina, constância. Gente, é muito difícil ser atleta, como qualquer coisa na vida, né? Mas ser atleta é muito difícil, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que ter um foco surreal. Muitas pessoas eu já ouvi muito, é só tomar anabolizante que fica com físico assim. E não é, gente. Quem vive no esporte, quem passa pelo processo sabe exatamente como que é. Não é só fazer uso de ergogênicos ou algo do tipo. E para mim foi muito bom, porque mudou totalmente a minha mentalidade, eu mudei como pessoa, eu mudei psicologicamente. O meu maior desafio foi que na época eu não tinha muitas condições, né? Então, na medida do possível, eu fazia com as ferramentas que eu tinha no momento e eu, pelo menos, eu recebia muitas críticas, né? Mas também muitos elogios. Mas, querendo ou não, a rede social é muito complicada. Você tem que saber lidar com a rede social, porque você recebe, sei lá, 100 elogios. Mas quando a pessoa faz uma crítica, parece que aquela crítica ali muda totalmente. Você fica focado naquela crítica, entendeu? E eu acabei aprendendo com isso também, porque isso no início mexia muito comigo. E, inclusive, eu debatia, respondia. Hoje em dia, quando eu recebo uma crítica, eu simplesmente ignoro. Não gasto mais meu tempo, minha energia com isso, porque não vale a pena. Aí você vai ver o perfil da pessoa. Às vezes é uma pessoa que é o que eles falam, né? A gente dá o que tem dentro da gente, né? Então, eu acabei deixando isso de lado, aprendi muito com isso. Então, aí em 2022 eu me preparei de verdade, né? Eu ganhei nas 2 categorias que eu participei e fui overall no mesmo evento. Então foi incrível para mim, porque eu vi que toda a dedicação, toda a disciplina que eu tive, todo o esforço ali que eu fiz super valeu a pena. E em 2022 eu participei de 4 campeonatos entre novembro e dezembro. Então, eu, querendo ou não, fiquei muito tempo restrita, né, com a minha dieta
E eu acabei criando uma expectativa muito grande, gente. Isso é muito importante vocês ficarem atentos. Por comida, porque quando o atleta ele fica muito restrito, eu fui gerando uma expectativa de... Comprei tudo que eu queria comer, porque eu falava, quando eu terminar de competir eu vou comer, enfim. Depois do meu campeonato em dezembro, eu passei por uma fase muito difícil, que foi a compulsão alimentar. Muitos atletas sofrem, muitos atletas já sofreram com isso, inclusive atletas profissionais já até me perguntaram como que eu fiz para superar, para sair, né, dessa compulsão, porque realmente é muito difícil. Mas continuando, eu fiquei 2 meses comendo igual maluca. Eu dormia comendo, eu não conseguia dormir à noite de tão estufada, de tão cheia que eu estava, mas eu já acordava pensando em comer. Eu comia literalmente tudo que eu via pela frente, tudo que eu tinha comprado, era 1 quilo de pasta de amendoim por dia e eu não conseguia me controlar. Eu me olhava no espelho, porque o físico do atleta é assim, tem o rebote, a gente está com aquele físico super seco. Se você come 2 dias igual um louco, o físico fica todo embaçado, fica cheio, os músculos somem literalmente. E assim, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia fazer. Eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via, eu não ia na praia, eu não ia no shopping. Eu treinava, eu continuava treinando, sim, isso eu nunca deixei de fazer, mas assim, com aqueles roupões, calça, blusão. E foi muito difícil para mim. Aí eu comecei a fazer tratamento, né? E depois disso eu consegui finalmente vencer a compulsão alimentar. Mas foi uma fase da minha vida muito difícil, porque eu ficava pensando, como que pode eu tão focada, né? Pô, tão focada ali no meu objetivo, como que eu não consigo parar de comer? Isso mexia muito comigo, mas foi uma fase difícil que eu superei e que você, atleta, que está passando por isso, ou não atleta, porque não é só atleta que passa por essa questão de compulsão alimentar, pode ter certeza que se você procurar a ajuda certa, você vai conseguir superar essa fase. E é isso. Depois disso, né, eu consegui superar essa fase e eu comecei a me preparar novamente, porque o meu foco sempre foi me tornar atleta profissional desde do início, né? Quando eu falei, eu quero ser atleta, quero me tornar atleta profissional e um dia eu quero estar no Olímpia. Então, em 2023, eu participei num evento nacional que foi em julho. Eu ganhei na minha categoria, mas não me tornei atleta profissional. E em dezembro de 2023, eu competi novamente, eu bati o recorde nacional do Moscow Contest. Eu ganhei em 3 categorias e ganhei 2 overall. Então, assim, foi incrível, eu saí de lá com 5 troféus. Isso foi além do meu Procard, né, do meu cartão profissional. Só que, assim, gente, não termina por aí. Isso é só o início de coisas incríveis, né, que ainda vão acontecer, que estão por vir. E agora que eu conquistei a minha vaga para o Olímpia, com a Soldiers ao meu lado, eu vou continuar a lutar, a superar e vencer novos desafios.